Abra sua Bíblia, por favor, livro de Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2. Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2. Colados na videira. Não desista da sua família. Mas você vai aprender hoje a como jogar o jogo. Como jogar o jogo, que é completamente diferente do que provavelmente você está jogando. Romanos 12, 2, versículo 1 e 2. Bora palestra. Avante, hein? Avante. Como eu gosto desse nome. Avante. Pra frente, moço. Vamos orar? Muito feliz de estar aqui com vocês. A cada dia a gente vai aprendendo a amar vocês. Deixa eu botar uma música aqui pra gente. Pai, em nome de Jesus. Paizinho, como é bom estar aqui. Se você puder fechar os seus olhos, amém. Se não também, tudo bem. Fica tranquilo. Nesse ambiente não existe formalidade. Nesse ambiente aqui nós estamos juntos lado a lado. Ninguém melhor do que ninguém. Nós estamos juntos lado a lado para aprender com o homem mais amado da história há 2000 anos. É o homem disparado, a mais amado da história. O homem que resolveu dividir a história. O homem que resolveu chegar na tatuagem da minha esposa que está escrito: ninguém explica Deus. No braço da minha esposa está escrito: ninguém explica Deus. Mas o que nós aprendemos nos últimos tempos é de que há 2000 anos veio um homem que é muito mais do que um homem, mas o primeiro passo é estudar sobre esse homem. Ele veio para explicar quem Deus é. Mas Jesus, você não veio para explicar apenas quem Deus é, quem você é. Jesus, todos que entraram nesse devocional, eu creio de que você vai ensinar hoje, você, Jesus, pelo seu Espírito, quem nós devemos ser. Quem nós devemos ser ainda em 2020, quem nós devemos ser em 2021. Para sempre, até o dia que será para sempre. Aleluia. Então, Espírito Santo, seja bem-vindo nesse lugar. Jesus disse que deixaria você, Espírito Santo, para que nós possamos aprender. Não é o Bruno que ensina, não é o Bruno que te convence. Quem te convence é aquele que te chama pelo nome e ele te trouxe até aqui. Ele vai abrir os seus olhos, Ele vai abrir os seus ouvidos, Ele vai ampliar a sua consciência. Você só precisa dizer assim: eu quero, eis-me aqui. E eu quero também do lado de cá. Deus falou no meu coração, eu quero compartilhar com vocês uma palavra. Você só precisa dizer, mesmo que seja em pensamento, às vezes você está com vergonha de quem está do lado, tudo bem. Você pode dizer assim: eis-me aqui, eu quero sair desse devocional diferente. Senão, não faz sentido você ficar aqui. Você não pode entrar aqui nesse devocional tipo de oba-oba, pra olhar a cara do jumento do Bruno. Sai fora, moço. Você tem que estar aqui e fazer valer a pena o tempo que você está dedicando. Você poderia estar fazendo outras coisas. Então, em nome de Jesus, faz do seu jeito, Jesus, porque o seu jeito é perfeito. E nós queremos experimentar da sua perfeição, Jesus. Romanos capítulo 12, versículo 2, 1 e 2, diz assim: Paulo, o apóstolo Paulo, considerado por uns um dos maiores líderes, entre os sexto, sétimo, entre os 7 maiores líderes da humanidade. Paulo, por alguns ele é considerado um dos 7 maiores líderes da humanidade. Mas o apóstolo Paulo, que era assassino, que era improvável, assim como eu e você, no qual Deus mostra que ele pode sim transformar a vida. Paulo jamais imaginaria que ele iria viver o que ele viveu. Paulo seguia um rumo do jeito que ele aprendeu a vida.
mas teve um dia que Jesus se revelou para ele. E é isso que eu acredito. Ninguém, principalmente nessa data de Natal que passou, pode te convencer quem Jesus é. Somente Ele pode dizer quem Ele é para você. Às vezes Ele usa pessoas, mas tem uma particularidade aí de que um controlador de todas as coisas, que existe um tempo certo para tudo. Mas se você está aqui, é sinal de que você quer algo a mais para sua alma. Você não quer algo a mais material para estar aqui. O material da vida vai acontecer para todos nós em nome de Jesus, mas não é por isso que você está aqui. Você está aqui porque você quer um alimento para sua alma. E Paulo escreveu aqui para Roma. Paulo escreveu para Roma o seguinte: A Nova Vida. É o título dessa mensagem, está escrito na Bíblia. Não é título que o Bruno criou, não. Está aqui, ó. A Nova Vida. Fé se aprende. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peçam que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Programação neurolinguística já estava presente há mais de 2000 anos atrás. Isso tem que mexer com você. Ressignificação de crenças, quebra de crenças limitantes. Isso já acontecia, já era ensinado há 2000 anos atrás. O que mudou? A modernidade colocou outra palavra para ficar mais top. Mas a essência, tudo já tinha sido ensinado lá atrás sobre isso. E eu queria que como eu vim da área de TI, a gente na programação sempre coloca lá, né, nas lógicas, ou nas condições, aí você coloca ou, aí você pode colocar e, and, né? Faça isso e faça aquilo outro. Às vezes você vai falar assim, ou isso ou aquilo. Mas perceba que no versículo 2, que é a divisão entre 1 e o 2, são dois versículos que Deus está querendo nos ensinar sobre a nova vida. É propício para esse final de ano. A nova vida, mas não é uma nova vida. Muda tudo isso. É a nova vida. Já está escolhido, já está definido qual é a vida para você e para mim. Não é uma nova vida. Uma nova vida, eu não sei como é que você reage aí do outro lado, mas quando eu falo para você que tem uma nova vida, esse uma fica muito subjetivo. Esse uma fica muito assim, beleza, eu vou ver aqui de acordo com a minha história de vida, de acordo com os meus valores, de acordo com de acordo com aquilo que eu acho que é moral, eu vou pegar e vou definir uma nova vida para mim. Mas não é isso daí. É a nova vida. Isso muda completamente tudo. Nós estamos apontados aqui para um só alvo, irmão. E entre o versículo 1 e 2 existe uma condição, que não é or, que não é ou, é e. Então, as duas coisas, os dois blocos que nós vamos falar primeiro do bloco 1 e do bloco 2. Mas é uma junção do bloco 1 com o bloco 2. Não é bloco de prédio aí não, irmão. Acorda aí quem tá dormindo aí ainda, hein? É bloco de ensinamento. Um bloco e outro bloco. Mas para isso, eu quero dizer o seguinte para vocês. Fazer uma pergunta, né? Para trazer para sua consciência. Nós não estamos aqui estudando uma fé de arrepio. Nós não estamos aqui estudando uma fé emocional. Nós não estamos estudando aqui uma fé impulsiva. Nós estamos estudando uma fé completamente racional, intelectual. Mente. Caixa. Olha o tamanho da caixa. Parece um mainframe. Só não é maior do que a do meu tio. Se ele tiver aí, ele sabe disso. É o seguinte. Qual é a dor que você está vivendo hoje? Porque você vai receber a nova vida. Então,
Como que você tá hoje? Você precisa fazer uma avaliação. Esquece que isso daí é dia 28 de dezembro, final de ano, vamos ficar de boa. Ou agora é a hora da gente Mano, todo dia é dia. Se a sua esperança está na virada do ano, meu irmão, em abril, se a gente pudesse já avançar até abril, eu ia te perguntar, e aí, a esperança mudou por ter virado o ano? Não mudou. Não é a virada de ano que vai trazer uma nova esperança para minha vida e para sua vida. E o pior de tudo é que todo mundo sabe disso. Todo mundo no íntimo sabe disso. Mas o coração tá tão assim mexido por conta dessa crise desgramada que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo uma crise desgramada e a tendência é que piore em 2021. Mas aí o problema tá tão grande que nós estamos passando. Eu também estou passando por uma bucha lascada aqui, irmão. Lascada que só eu e minha esposa sabe. Mas é o seguinte, como todo mundo tem uma bucha aí. Todo mundo tem uma bucha. A própria Bíblia diz, é padrão também de bucha. As buchas são as mesmas. Mano, a Bíblia é top demais. É a palavra de Deus. Por conta da crise que nós estamos vivendo, faz com que o meu coração fique mexido. E aí eu acho que na virada do ano vai ter uma nova esperança. Moço, se a gente não fizer nada, vai continuar da mesma coisa. Não é a virada do ano, não. Não é a virada do ano, não, que vai mudar a minha vida e a sua vida. Tenha consciência disso. Qual é a dor que você está vivendo hoje? Se você quiser escrever aqui, fala Marcelão, amo sua vida e sua família. Escreva se você quiser aqui, mas se não quiser escrever, não tem problema. Mas eu queria muito que você escrevesse no seu papel. Aqui, ó, esse aqui é o devocional que eu faço. É por mérito? Não, é por graça, porque tudo que eu escrevi aqui não vem de mim. Tudo que eu escrevi aqui não vem de mim. Você bota uma fé nisso? Bota, né? Graças a Deus, né? Não é o Bruno não, tá bom? Se não, derruba esse Instagram. Ó, presta atenção. Qual é a dor que você está vivendo hoje? Eu escrevi aqui. Qual é o problema que você está vivendo hoje? Um dos problemas que eu mais recebo aqui neste Instagram, um dos problemas que as demandas, né? Se fosse assim, Bruno, qual é a maior demanda que você recebe do povo, das pessoas que chegam até você e a sua esposa? Casamento. Familiar. Problema no casamento e problema familiar. Problema no casamento, problema familiar. Problema no casamento, problema familiar. Aí eu sempre vou falar, se alguém se provavelmente, no mínimo uma pessoa que já me trouxe essa demanda, eu sempre vou dizer algumas coisas, mas sempre vou dizer a mesma coisa. Assista o filme Quarto de Guerra. O problema é que muitas pessoas assistem o filme Quarto de Guerra, que está no Netflix. Aliás, ele é um dos top mais assistidos, tá bom? Pelo menos foi o que eu vi aqui. A gente não tá tão coração ferido que eu não aplico aquilo que o filme tá dizendo para fazer, que é baseado na palavra de Deus. Eu não trago para razão e não executo as tarefas propostas pelo filme. Outro problema que a gente pode ter é como, por exemplo, aqui a Silvia tá escrevendo aqui, ó, meu pai está internado, é problema de doença. Meu pai sem diagnóstico, sem visita e todos os dias fica angustiado no sentido de vai morrer ou não. Pois é. Quem está dizendo isso aqui é a Silvia. Nós vamos orar aqui pelo seu pai. Qual é o nome do seu pai? Outro problema é problema de doença. É problema de alguma enfermidade. Às vezes, a gente nasce um filho já doente, você carrega isso daí o resto da sua vida. Qual é o problema que você está vivendo hoje? Por exemplo, vamos avançar. Te fiz uma pergunta, eu queria muito que você refletisse. Não é para você ficar só ouvindo, não. Traga aí para você. Senão não faz sentido você estar aqui. Ó, traga para você. Qual é o problema que você está vivendo hoje? O big problem. Qual é? O maior. Normalmente, se for doença, se for família, casamento, isso é externo, não é interno. Seu. Por exemplo, a Silvia trouxe aqui o caso do Pedro José, que em nome de Jesus, o médico dos médicos vai tirar ele daí. Pode ficar tranquila, Silvia. Vamos junto até o final. Nós não podemos perder a fé. Mas nós temos que entender de que essa agonia, Silvia, sua, de vai morrer ou não vai morrer, essa dúvida, que muitas vezes a gente vai falar assim, é normal porque tem um familiar doente. Não é normal. Não é normal. Não é normal. Porque primeiro, isso não vai resolver nada, eu ficar angustiado, não vai me resolver nada, pior, vai piorar a situação. Porque enquanto o meu parente não sai do hospital, lascou o peão.
Eu posso tomar atitudes, eu posso ter atitudes erradas. Eu posso ter atitudes impulsivas. Eu posso ter atitudes dominadas pelo meu coração. Vocês entendem? Casamento é a mesma coisa, é problema externo. É problema externo. E toda situação de problema é uma oportunidade de Deus entrar na sua vida. Você pode parar para pensar nisso. Aí você vai falar assim, não, mas Deus já está na minha vida. Tá bom, então chegou o momento de você crescer na fé. Todo e qualquer problema, eu também estou passando por um big problem aqui. É uma oportunidade da gente crescer na fé. É uma oportunidade de eu crescer no relacionamento com Deus, na intimidade com Deus. Presta atenção aqui. São problemas externos, normalmente. O que mais? Tem alguém que quer dar mais um exemplo? Mesmo que o problema já foi resolvido, nós falamos aqui de casamento de familiar, problema de casamento e de família, né? Relacionamento entre homem e mulher. E nós falamos aqui de doença, de enfermidade. Tem mais algum aí? Jesus, se tem duas palavras que Jesus, de ensinamento, que ele sempre veio falar, foi apresentar o reino de Deus. Você precisa saber qual é o reino de Deus. Conhecer que reino que é esse, que loucura, que reino que é esse. E Jesus falou muito de arrependimento. Só que talvez te ensinaram que arrependimento é a arma AK-47 na sua cabeça, uma de um lado, uma de outro. Se você não responder rápido, tu vai pro inferno. E se você responder rápido, tu vai pro céu. Tem nada a ver. Arrependimento, na essência da palavra, é uma mudança de rota que Jesus quer propor. Ei, eu tava até falando com meu tio, Zé, esses últimos dias, né? O coronavírus, o status da economia hoje, o mundo do jeito que tá, já mostrou pra nós de que nós não temos o controle de absolutamente nada, senão a gente já tinha parado com o coronavírus lá em abril, março, no mais tardar em junho. Nós não temos o controle das coisas. Então Jesus, ele fala isso também. Não é vocês não sabem o dia de amanhã. O passado já foi. Eu quero que vocês vivam aqui e o agora, mas no aqui e no agora eu preciso que vocês pratiquem a mudança de rota que eu estou colocando na mesa aqui para vocês. Então, quando a gente está passando por... A mensagem de hoje é... Bom dia, Di, um beijo no seu coração. A mensagem de hoje é a nova vida. Só que quando você tem um problema, você fica o quê? Lutando contra o problema. Por exemplo, você está com um problema com seu marido e você fica querendo mudar o seu marido batendo de frente com ele. Não vai resolver nunca. Você vai sentar na mandioca e vai ficar lá. Vai resolver nada. Por isso que eu falo para assistir o filme que muitos assistem e não pegam o que precisa pegar ali. O filme Quarto de Guerra. Não é isso. Problema de casamento, problema de relacionamento, problema de família, problema de doença. Tudo isso é externo, não é interno. E a nova vida que Deus quer colocar para você hoje, a nova vida, não é uma, eu vou dizer de novo, é a nova vida, é você resolver o seu mundo interno e não o externo. Quando você resolve o mundo interno, você automaticamente vai resolver o externo, vai ter mais sabedoria para resolver o externo. Agora veja, não adianta você pensar assim, isso aí eu já sei porque, é o mundo interior, eu resolvo no interior e depois eu vou pro externo. O problema é que também nós aprendemos a resolver o mundo interior na força do braço. E se você quer colar na videira, a própria parábola da videira fala, eita, se tu diz que você quer colar na videira, então tu é ramo. Porque eu tô colando na videira, eu quero colar na videira. Quem é que cola numa árvore? Quem é que é enxertado numa árvore? Quem? É o Bruno que é enxertado? É o quem? É um ramo? É uma manga? É uma laranja? Não, é o ramo, é galho. Então se você diz que você quer colar na videira, tu é ramo. E o que o ramo tem de responsabilidade? O que o ramo precisa? Apenas estar colado na videira. Só faz sentido um ramo ser ramo, só faz sentido um galho ser galho na essência dele se ele está colado na árvore. E aí ele vai receber toda a provisão, tudo que é necessário da árvore. E vai dar fruto, como consequência. Mas o ramo não se preocupa com o fruto. Até porque o fruto não é do ramo. E se o ramo não quer colar na videira, o que vai acontecer com ele? Vai ser cortado, vai cair no chão e vai virar o quê? Palha. Vai ser usado para ser queimado aí.
E quantas vezes a gente não vive aí? Você acha que você tem tudo, mas você só tá tomando na cabeça, só tá tomando na cabeça, só tá tomando na cabeça. Tá sendo queimado o bolso. Cola na videira. Então, é essa consciência inicial que eu queria trazer aqui pra vocês. A mensagem de hoje vai mudar a sua vida. Eu tô falando isso pela fé, irmão, em Jesus. Não é que Deus falou assim, ó, 100% das pessoas vai mudar de vida hoje. Não, Deus não me falou nada disso. Mas eu tenho fé. E eu peço no nome de Jesus que as pessoas que entrem aqui, que não entre de oba-oba. Sempre vai existir. Mas que não entre, que entre aqui não pelo Bruno, mas que entre aqui de tipo assim, eu quero evoluir como ser humano. E a proposta de hoje é, a nova vida vai ser apresentada para você. Então essa nova vida propõe você parar de lutar pelo externo, parar de lutar contra problemas que estão fora do seu controle e olhar para o seu mundo interno. Quanto mais você olhar para o externo, mais você esquece. Seu interno não vai resolver nada, você vai ficar só sambando daí. Sabe a paz que excede qualquer entendimento? Não vai ter. Você precisa experimentar isso. Isso é seu, por graça. É herança para nós. Ó. Então a prioridade é essa mudança de rota que Jesus está dizendo. E Paulo fala aqui no versículo 1. Primeiro, anota aí no seu caderno, por favor. Pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Percebe que a fé é mais uma passagem da Bíblia que mostra que a fé não é emocional? O que nós estamos vivendo aqui é um culto racional. Sabia disso? Nós estamos estudando aqui de forma racional. Nós estamos estudando aqui. Nós estamos trazendo para a nossa razão. Sabe por quê, gente? Porque nosso coração ele é corrompido. Nosso coração é frágil. É como um vaso de barro. É frágil. Não é? Sim ou não? É um vasinho de barro. Qualquer coisinha eu posso me quebrar. Qualquer coisinha eu fico chateado. Qualquer coisinha eu fico estressado. Qualquer coisinha eu fico com ciúme. Qualquer coisinha eu fico querendo dar showzinho. Qualquer coisinha eu fico querendo fazer uma fofoca. Qualquer coisinha eu quero ficar olhando a vida dos outros aqui no Instagram. Qualquer coisinha eu quero ficar fazendo um monte de coisa. E Paulo está dizendo aqui, pelas misericórdias. Então, a minha motivação de estar aqui é pelas misericórdias de Deus. O problema é que você vai achar que misericórdias de Deus significa algo religioso. E não tem nada a ver sobre religião isso aqui. Tem gente que é surda que não vai ouvir isso aí, mas tudo bem. Presta atenção. Misericórdia, a gente precisa de dicionário. Por isso que eu amo isso aqui, velho. Porque eu vim da área de exata, irmão, e eu descobri que a fé é exata. O amor de Deus por nós é exato. Exatidão. Ou é 0 ou é 1. Não tem meio termo. Misericórdia, nós temos que ir para o dicionário. O que é misericórdia? As misericórdias de Deus. O que é pelas misericórdias de Deus? Está no plural. Misericórdia é perdão de Deus. Quando Jesus ele expressa isso para nós, ele está falando aqui, ei, não carrega mais essas pedras, filho. Os seus pecados já estão perdoados. Levaram um paralítico para Jesus e todo mundo achou Jesus como louco. Jesus, então tem que resolver a demanda dele. A demanda dele é o quê? Resolva a paralisia. Jesus não é tirador de pedido, mas by the way, ele resolve a paralisia, ele resolveu. Mas ele queria que ensinar naquele momento, não só para o paralítico, mas para todos, de que, ei, eu vim salvar você. E salvar você não é resolver seu problema, porque isso seria uma fé circunstancial. Quando você está precisando, você vem, eu te curo e pronto. Não, eu quero que você entenda que eu vim te salvar. Eu quero que você entenda que a salvação está intimamente ligada a os seus pecados estão perdoados. Você está carregando culpa de quê aí ainda, irmão? Jesus está te dizendo aqui agora. Não é o Bruno, não. Seus pecados estão perdoados. Aí você pode dizer assim, nossa, blasfêmia. Tem que pagar o preço. Sim, a justiça existe dependendo do que você fez. Vai pagar, mas deixa eu te dizer, vai pagar. Você tem que pagar, vai passar. Só que no seu coração você não pode ficar carregando mais pedra.
E não é a virada de ano que vai tirar as pedras. Não é a virada do ano que vai fazer com que as esperanças se renovem. Vai ser só no dia 1º, no dia 2, no máximo na primeira semana. Ou seja, emoção, emotivo, circunstancial. E depois vai voltar. Mesmos problemas. Nós estamos aqui para aprender, para que nós possamos sair do devocional e aplicar aquilo que Deus está querendo nos ensinar. Aí sim nós podemos mudar o mundo. Ó. Então a motivação é de que, cara, Deus me perdoou, velho. Por isso que é legal conhecer a história de Jesus. Você vai ver o perdão expresso também. É outra matemática. Perdão não é matemático quando você olha para Jesus. Tá perdoado. Jesus estava na cruz e do lado direito tinha um cara, do lado esquerdo tinha outro cara, e um dos caras pediu perdão e Jesus falou, tá perdoado, ainda hoje estará comigo no paraíso. E o outro não quis perdoar. Então morreu, irmão, vai pro enxofre. Ai, meu Deus do céu, Jesus. Olha, eu nunca planejei estar aqui, pelo amor de Deus. Ó. E aí, então a motivação, você anotou aí, né? É as misericórdias de Deus. E aí, Paulo também está dizendo assim, então oferte, ofereça, oferta, ofereça o que, moço? Tá aqui, sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Como é que eu vou saber o que é sacrifício? Como é que eu vou saber o que é santo? Como é que eu vou saber o que é agradável de Deus se eu não conheço Deus? Moço, Deus te chamou aqui para fazer assim, ó, nas nuvens. Você viu que hoje já está saindo o sol? Ontem estava nublado. Ó, em nome de Jesus, Deus te chamou aqui para você ver o sol, para que você possa se relacionar com o sol. Não é para você viver seu dia achando que é dia, que tem luz e que beleza, tá nublado, existe alguém lá, existe um sol que eu não consigo ver, existe um Deus que eu não consigo ver, existe um Deus que está preocupado com fome na Etiópia, que existe um Deus que está preocupado com não sei o que. Não, Deus é onipotente, onipresente, Ele é contigo. Ele te ama demais, Ele me ama demais. E quando, eu até postei no Instagram ontem, ninguém explica a Deus, que é a tatuagem que minha esposa tem, corta o ninguém e coloca Cristo, sem religiosidade, porque não é sobre isso. A Bíblia diz, a verdadeira religião é aquela que cuida de órfãos e viúvas nas suas aflições. Órfão não é o que foi abandonado apenas pelo pai que vive no orfanato. Traga para a consciência. Talvez você esteja vivendo como órfão. Se você está vivendo uma vida que não seja com comportamentos de filho de Deus, tu é órfão. Se você não sabe que você é filho de Deus, ou se você não aceita, porque tem um monte de criança que está no orfanato que ficam revoltadas, né? Acontece isso, porque foi abandonado pelo pai. Enquanto essa revolta existir, você não vai receber aquilo que é poder, de acordo com a Bíblia. A Bíblia diz, é um poder que vocês estão recebendo. Ser filho de Deus é um poder. Mas não é um poder para você subir o status no Instagram. Não é um poder para você subir o status na sociedade. Não, pelo contrário, o próprio Deus se esvaziou. O próprio Deus se esvaziou. Pensa aí. Pensa de que Deus se esvaziou. Deus foi para a cruz. Deus teve que aprender a falar na barriga, depois da barriga de Maria. Deus vivo. Jesus nunca falou, eu sou Deus. Nunca saiu da boca dele. Oh, meu Deus. Ó. O caminho que Paulo está querendo dizer aqui pra gente é o seguinte. Espírito. O espírito é que dita a regra do jogo. O problema é que o ser humano tem coração e tem mente. O girassol, que a gente adora tanto essa música, não gosta? O girassol, ele olha pro sol o tempo todo e fica de costas pra sombra. Se o sol andar, ele gira. Por isso que ele é girassol. Andou, gira, andou, gira, andou, gira. E ele fica girando. O girassol gira. E por que nós não andamos na luz? Por que inevitavelmente eu ando na escuridão? Porque nós temos coração. O girassol não tem coração. Então ele obedece o Criador. Ele obedece aquilo que foi imputado nele. Imputou. Girassol, o comando é, tá aqui ó, comando. O comando é, andou o sol, anda. Só que nós não, a gente não é assim. Por quê? Porque nós temos coração.
E o nosso coração, eu queria muito que você escrevesse, você fizesse um desenho tipo assim, ó. Colocasse assim, ó. Espírito em cima e embaixo. De um lado, mente. De outro lado, coração. Se eu fosse você, você tá aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. Se você quiser ficar nas próximas, traga um papelzinho, uma caneta. É diferente. Não, Bruno, eu escrevo no tablet. Eu escrevo no notas. Tá bom. Mas se eu fosse você, eu também testava para você comparar. Compara. Faz um dia um devocional escrevendo no tablet e faz o outro devocional escrevendo com a caneta assim, ó. Você vai ver o quão é enriquecedor quando você escreve assim. Qual é que você memoriza mais? Ninguém vai te dizer. Se você perguntar a minha opinião, pra mim é escrevendo. Só que eu tenho certeza que se você fizer isso daí, você vai ver que é melhor escrever. Ó, o coração, ele tá linkado com o quê? Com os seus sentimentos e com as suas emoções. Com os meus sentimentos e com as minhas emoções. Então, espírito é o cabeça. Espírito. Nós somos espírito. Todo ser humano é espírito. Tá bom? Até pessoas estudiosas que não acreditam em Deus sabem que todo mundo tem uma espiritualidade. Todo mundo tem espiritualidade. Todo ser humano tem uma espiritualidade dentro. Você conversar com um agnóstico, com estudiosos, filósofos, todo mundo vai te dizer, se você for estudar, todo mundo vai te dizer, ei, todo ser humano tem espiritualidade. Beleza, então bota aí, espírito. Aí você desce. Coração e mente. Nós temos coração e mente. Vamos separar assim, coração e mente. Razão e emoção. A emoção e os sentimentos estão linkados ao nosso coração, que é caído desde Adão. E a mente tem a ver com a nossa razão, tem a ver com o nosso adulto mesmo. Agora, o ponto é, qual é o espírito que está dentro de você? Qual é o espírito que alimenta você? Tem um monte de espírito aí. Tem um monte. Qual é o espírito que alimenta você? Qual é o espírito que alimenta a sua alma? Aquele que te trouxe aqui vai te dizer o nome e o sobrenome dele. Porque às vezes você vai num lugar aí e vão falar um nome aí pra você aí. Do espírito. E ele existe. Mas aqui só há espaço para um. Ele tem nome, ele tem sobrenome. Qual é o seu nome? Espírito Santo. Eu vou dizer de novo. Qual é o seu nome? Espírito Santo. É ele que está entrando agora na sua casa, que é o seu coração. Ele quer te ensinar de que primeiro é necessário resolver o seu mundo interno, que é o seu coração e a sua mente, para que depois o seu casamento seja restaurado, para que depois alguém possa ser curado, para que você possa receber estratégias do céu de como lidar com um familiar que está enfermo na UTI. E se você chegar e falar assim, Bruno, é porque você não tem ninguém agora na UTI, por isso você está falando isso. Eu vou dizer para você, eu te amo, o Pai te ama mais ainda. Isso só mostra o seu coração ferido. Eu sinto muito por isso. Deixa eu te dizer. Então, Paulo, na verdade, disse aqui, olha, o culto é racional. Ele não falou assim, o culto é emocional. Você viu aqui? O culto emocional. Culto emocional é eu fazer um sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Sacrifício vivo não é sacrifício de morte não, irmão. Deus falou no meu coração hoje, Bruno, é necessário você melhorar num ponto aqui. E eu anotei. Sacrifício vivo é um sacrifício que vai me caminhar para a vida e não para a morte. Sacrifício proposto pelo Evangelho de Jesus é a gente dizer não. Não só para as pessoas, mas o mais difícil às vezes é dizer não para a gente mesmo. Na verdade, eu acho que é mais difícil a gente dizer não para nós mesmos, se for parar para pensar. E eu queria que você avaliasse, eu avaliei na minha vida, o que é que você está dizendo sim, que você sabe que você se arrebenta e você não está dizendo não. Só que esse não que vai ser dito, que é esse sacrifício vivo, o sacrifício vivo é dizer não, é pro coração. E a gente não quer dizer não pro coração. A gente só quer sim, 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 sim. A gente só quer dizer sim pro coração. É verdade ou mentira?
Quando a gente bebia, vou beber até cair, como se não houvesse amanhã, bebo para esquecer. Esquecer o quê? Aquilo que está no coração. Comida, vou comer. Santo é coisa que é separada, separado do coração. E agradável a Deus. Como é que eu vou saber o que é agradável a Deus se eu não conheço a Deus? Jesus explica a Deus. Como eu já disse aqui, vou repetir. Jesus explica a Deus. Então o caminho é estudar Jesus. Só que eu vou voltar nesse primeiro bloco. O primeiro bloco é esse que a gente acabou de dizer. O segundo bloco, que é E, não é OR, é E. Versículo 2, E. Não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme, pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E não vivam conforme os padrões desse mundo. Por exemplo, você está vivendo um problema no seu casamento, qual que é o padrão do mundo? Vai separar. Isso é padrão do mundo, separação. E Paulo está dizendo aqui, mas deixem que Deus transforme pela renovação da mente. Ele está falando deixar pela renovação do coração ou renovação da mente? Ele está falando do coração. Deixa eu dizer de novo. E o pior que infelizmente, nem todo mundo vai entender isso daí. Você tem que se revoltar aí do outro lado, irmão. Você tem que bater na mesa e falar assim, não é possível que eu não vou entender isso daqui. A fé não é emocional e nem circunstancial. Você não usa a fé quando tá caída a casa. Você não usa a fé quando tá tudo bem. Você não vem buscar na fonte do amor, suprimento, provisão, só porque você tá encrencado. Naturalmente, padrão do mundo é esse. Eu era assim, chamava Jesus de Jesus Doril. Você tá chamando Jesus Doril ainda? Tudo bem, ele te chama mesmo assim, não vai mudar. Mas você vai sofrer. O problema é que você vai sofrer. Jesus não é tirador de pedido. Mano, você tem que falar assim, eu quero a nova vida. E essa nova vida, ela é guiada pelo Espírito, que é santo. O Espírito que entra em você, a partir do momento que você escuta a videira, Jesus, ele fala, eu vou deixar, o Espírito Santo, o Pai vai deixar para vocês, em meu nome, através de mim. Hoje nós estamos na melhor geração quando a gente olha para Jesus, porque Jesus já foi, já morreu, já ressuscitou e ele está glorificado. E ele entregou um presente, que é o Espírito Santo. A gente veio falando do presente desde o dia 24. E esse Espírito, ele chega para o coração, para os nossos sentimentos, para as nossas amarguras e faz assim, ó. Deixa eu fazer o PNL aqui. Que é muito mais, né, do que um PNL. Mas a renovação da sua mente, bro. Sabe o que é a renovação da sua mente? Trazer o novo de volta, a sua essência. Não é o seu coração que vai dizer qual é a sua essência, é a sua mente renovada por Deus que vai dizer qual é a sua essência. Sabia disso? Eu não sabia. Quando eu comecei a fazer meus devocionais em 2018, 2019, até eu acho que antes da pandemia, viu? Eu achava que a minha essência ia vir pela transformação do meu coração. O coração vai ser transplantado, irmão. O último projeto que eu tava fazendo na série era para fazer um transplante. Sai o velho e entra o novo. Mas isso só vai acontecer quando você busca o Espírito e permite que o Espírito renove a sua mente. Você tem que pedir, você tem que chamar Ele. Deus, de novo, eu vou dizer de novo, Deus não é um dia nublado e Deus está depois das nuvens e você não consegue ver. Não, moça, as nuvens já foram tiradas há 2000 anos. É que o problema é que você está enxergando nuvem ainda. Tira as nuvens. Permite isso daí. Jesus faz isso. E você começa a ver o sol e se relacionar com o sol, que é Deus. E para você se relacionar com qualquer pessoa, você precisa chamar. Então chama o Espírito Santo. Você só precisa dizer assim, ó, eu quero a nova vida. Eu quero a nova vida proposta por Jesus e entregue para mim pelo Espírito Santo. O Espírito Santo renova a sua mente agora em nome de Jesus. Mas se você não pedir, não adianta orar. Às vezes a gente tem a tendência, né? Na verdade, 70% dos brasileiros que acha que está colado na videira terceiriza a oração. E Deus está te chamando você para a oração. Ó,
Então, só que aí, beleza. Aí Paulo tá falando, tá bom, mas o que é padrão no mundo? Vocês têm que questionar isso daí quando você tá lendo, ó. E não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus o transforme pela renovação da mente. Para que você possa começar a experimentar. Tudo que é bom, agradável e perfeito na vontade de Deus, não é na minha vontade. Se meu coração estiver corrompido, a vontade vai ser sempre do meu coração e não a de Deus. A vontade de Deus você vai saber sempre quando você vir para a razão. De boa. Tá aqui na sua frente um homem que sempre foi um jumento desgovernado. Se meu tio estiver aí ainda, ele sabe. Minha esposa sabe, mais do que meu tio, porque convive comigo. Minha mãe. Algumas pessoas talvez daqui também. Mas Deus quer te dar o quê? O jumento, Bruno? Mansidão. Agora nós temos que vir para o que alimenta então a gente. Lá em Gálatas 5, anota para depois você estudar. Gálatas 5. Paulo, que é esse mesmo cara que escreveu esse versículo que nós lemos, esse mesmo apóstolo, que era um improvável, um destrambelhado, um assassino, tá bom? O problema é que ninguém fala isso às vezes, né? Ele não se tornou santo da noite pro dia, não. Santo que eu falo é separado, tá? Mas era falho. Tinha erro, tinha bug lá. Sempre vai ter. Mas nós estamos caminhando para a perfeição, que é lá na glória. Ó, Paulo ele diz também, e complementa tudo que nós estamos estudando, de que, olha, não use a liberdade para dar ocasião à carne. Às vezes, porque assim, ó, padrão do mundo é eu viver na escravidão. Padrão no mundo é eu viver escravo de vícios. Padrão no mundo é eu viver escravo de aprovação dos outros. Padrão no mundo é eu viver escravo de culpa. Padrão do mundo é eu viver escravo de controle, de querer controlar tudo e todos. Padrão do mundo é eu querer previsibilidade de tudo. Padrão do mundo é o... Entende? Esses são os exemplos. Vem algum exemplo na sua cabeça? De padrão do mundo? Esses são padrões do mundo. Sua voz está aqui te escutando, amém. Você também. Hã? Julgar as pessoas é padrão do mundo. Eu queria que vocês trouxessem para a consciência. E aí, quando você cola na videira, a videira te propõe uma liberdade, como foi com o povo lá na escravidão. Deus não quer que você viva mais escravo. Viver na escravidão em 2020 é viver nesses padrões do mundo, que às vezes você não tem nem consciência. Você está preso a uma dor do passado, isso é padrão do mundo. Deus quer curar você, somente Ele para curar você. Nada do que você faça ou deixa de fazer vai curar essa dor que você tem do passado. Só que você precisa experimentar isso, testar, validar isso, não ficar escutando da boca do jumento. Agora nós estamos juntos aqui 9 meses aprendendo sobre isso, todo dia. E aí, quando você chega a essa liberdade, ou seja, quando você vê assim, puta, realmente a videira é o caminho, né? Puta, a videira é top, Jesus é fofo, Jesus isso, Jesus aquilo outro, mas eu continuo tendo comportamento de escravidão. Eu continuo dando ocasião a voltar para a escravidão, ocasião à carne. Eu vou fechar aqui. E a própria Paulo mesmo diz isso, olha irmãos, ó, no Gálatas 5, versículo 13. Vocês do devocional, porque vocês, irmãos, vocês do devocional, foram chamados à liberdade. Mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sejam servos um dos outros pelo amor. Então o que eu anotei no meu devocional, eu queria que você anotasse aí, é todas as vezes que você já sabe que você faz um negócio que é da sua carne, que vai te prejudicar ou prejudicar alguém, a solução é única. É uma só. Porque Deus ele não vem para complicar, ele vem para ser simples. A solução é sirva com amor. Por exemplo, eu tenho dificuldade com a comida. Então a solução para mim, para eu não dar ocasião à minha carne e não ficar me empanturrando de comida e anestesiar o meu corpo, né, deixar passar o tempo, é eu servir a Bruna, por exemplo, cozinhando. É eu procurar uma estratégia de usar esta possibilidade aqui para servir alguém. Pelo amor. Servir pelo amor. Servir pelo amor ensinado por Jesus, porque Deus é amor. É você entregar algo para alguém, é você servir alguém sem esperar nada em troca. Não adianta você entregar e depois cobrar e jogar na cara. Ou mesmo pensar, ela podia ter feito para mim também, né? Já era. Tá negociando. O amor não se negocia, entrega. Ó, eu vou fechar aqui.
A gente falou do Espírito, é o Espírito que aquieta o nosso coração, que aquieta a nossa alma e que traz o novo de Deus de volta. Traz o renovo, a renovação na nossa mente, que é trazer o novo de Deus de volta, apontando sempre para a nossa essência, a essência que o Criador criou. Agora, o que impede de eu viver isso? O que impede da minha mente ser renovada? Como Paulo diz, você dá ocasião à carne. O que alimenta a carne e o que alimenta o espírito? Aí você vai falar assim, mas o que é isso, Bruno? Você está fazendo churrasco? Moço, a Bíblia simplifica. Nós somos carne, ou eu alimento o meu corpo, ou eu alimento o meu espírito. Não tem meio termo. O meio termo sempre vai bambear para a carne. Ou eu alimento o corpo, ou eu alimento o espírito. E o que alimenta o corpo nosso? A carne nossa, humana, nosso coração. Nosso coração, vamos colocar na linha de frente, ele é cheio de necessidade. Necessidade de aprovação, necessidade de uma fofoca, necessidade de controlar tudo e todos, necessidade de comer, necessidade de beber. E eu não tô aqui julgando ninguém, eu tenho minhas falhas, irmão. Nós estamos juntos aqui para aprender. E eu aprendi algo novo hoje que eu vou compartilhar com a minha esposa depois. Não precisa compartilhar para todo mundo não, que às vezes é orgulho, né? É aqui dentro de casa. Ó, a Bíblia é bem clara. Anota aí. Ela dá uma lista do que alimenta a carne. E agora é hora de você usar a razão e olhar para a sua vida. Não é esperar virar o ano e não é achar que o ano vai trazer a sua esperança. Presta atenção. Deus não te chamou aqui por um acaso. O que alimenta a carne e o que alimenta o espírito? Mano, a Bíblia é específica. Eu vou dar a lista aqui para vocês. Gálatas 5. Mas só que é o seguinte, não é o conjunto de tudo que vai fazer com que você diz que você está alimentando a carne. Não, se você tiver com um ponto desse, você já está alimentando a carne e aí já era. E isso é um exercício diário, esse é o treino diário, tá bom? É diário. O que alimenta a carne? Imoralidade sexual. Ah, eu não sou imoral sexualmente. Tudo bem, escuta o resto. Você vai avaliar, ninguém vai dizer pra você. Ninguém tem o direito de dizer pra ninguém, apontar dedo, você é isso, você é aquilo outro. Ninguém. O que nós fazemos aqui é pregar, por exemplo, a verdade que não é do Bruno, é do próprio Deus vivo, a verdade do Evangelho. E aí, eu creio no poder no nome de Jesus, eu creio que o Espírito Santo está agindo neste momento, mas eu creio também que existe uma liberdade aí sua, de livre-arbítrio, de reconhecer ou não reconhecer, de pegar ou de não pegar. Eu não posso interferir nisso, isso não está no meu controle. Senão é o meu coração que queria controlar. Imagina se eu nesses 9 meses, todos os dias, querendo controlar que todo mundo aprenda. Isso o que é, moço? É o meu coração. Dizendo pra minha mente caída que eu tenho que controlar, que todo mundo tem que aprender. Se autocobrando, será que eu tô ensinando certo? Será que eu tô ensinando errado? Moço, eu tive que aprender isso na marra. Esquece isso daí. Se Deus trouxe aqui mais uma vez, é porque Ele quer que seja assim. Ó, imoralidade sexual, impurezas. Um dia a gente pode falar só dessas coisas, detalhar mais isso, se Deus permitir. Libertinagem, tudo isso é alimentar o nosso corpo. Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria. Anota um asterisco aí na idolatria. Feitiçaria. Eu não sou feiticeiro, Bruno. Calma, moço. Tudo bem. Mas tem mais na lista. Você tem que você avaliar. Traz pra razão. Ó. Inimizades. Inimizades. Tá com inimizade de alguém? Tá alimentando o corpo. Não é possível que a sua mente seja renovada pelo Espírito se você estiver tendo inimizade. Sabia disso? Rixas. O que é rixas? No português rasgado. Picuinha, briguinha. Ainda mais na internet. Todo mundo é gigante por trás do computador, do celular, né? Quero ver ir pro pau na rua. Tem uns que vão, né? Mas também tá errado, né? Eu era meio que um revoltado desse daí. Ciúmes. Ciúmes. Se você é uma mulher ciumenta, você precisa chegar assim e falar assim, ó. Não aguento mais. Eu tenho que resolver os ciúmes. Você vai ter que resolver os ciúmes. De algum modo, procurando terapia, de algum modo, colando na videira, entendendo a videira. Na verdade, a videira é a solução para tudo. Mas a videira também vai te colocar pessoas para te ajudar nisso daí. Ciúmes. Quanto mais você estiver vivendo nos ciúmes, mais você está falando assim, Deus, não há espaço para você aqui. Acabou.
Não é o contrário. Você precisa reconhecer que o ciúmes é um problema. Ira também, discórdia, divisões, facções. Isso é o que mais acontece no mundo, não é? Divisões, facções, invejas, bebedeiras. Então eu bebo pra cair, eu bebo pra ficar bêbado mesmo. Eu já ficava bêbado antes de beber. Antes de beber eu já falava pra mim mesmo, eu vou beber pra ficar bêbado. Pronto, já tava bêbado antes de beber. Eu e Bruno era assim, não era, Bruno? Orgias e coisas semelhantes. Tudo que é semelhante a essas coisas que eu disse, depois um dia a gente pode detalhar tudo. Tudo isso daqui vai alimentar o quê? O seu coraçãozinho que precisa disso daqui. É bom demais encher a lata. É bom demais sexo, demais. É bom demais os excessos da vida. É prazeroso, nosso coração quer prazer. Mas é porque você não conhece ainda um outro prazer que Deus quer te dar. Às vezes é bom a pessoa ter ciúme, sabia? Porque o ciúme faz ela controlar o outro. O ciúme me dá uma sensação de poder. O coraçãozinho adora isso. Rixa. Tudo isso que a gente leu aqui. Tá bom, Bruno. Esse é o problema. Eu não quero mais falar do problema. Um dia a gente pode detalhar. Qual foi depois da inveja? Bebedeiras e orgias. E coisas semelhantes a toda essa lista que eu dei aqui. Mas tá lá em Gálatas 5, tá? Gálatas 5, versículo 19. Agora, e o que eu... Então tá bom, gente. Beleza. Então, Bruno, eu já entendi que meu coração ele é cheio de sentimento e emoções, que quer controlar tudo e todos. É caído. Beleza, eu não quero mais alimentar o meu coração. A carne. Corpo. Eu quero alimentar a minha mente pelo Espírito Santo. Que Jesus entrega. Ele entrega. Ele é chamado de Consolador, esse Espírito Santo. Um outro Consolador. Você tem um amigo aí do seu lado, você nem sabe. Ele está dentro de você. Ó, o que faz com que eu permita essa renovação de mente que Paulo disse lá em Romanos capítulo 12, versículo 2? O que faz com que eu possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que nós lemos aqui? Quando você alimenta o seu espírito, que é o amor. Lista: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade. Um dia a gente vai destrinchar isso daqui. Acho que vale uma live disso daí para destrinchar. Bondade, fidelidade, ser fiel, mansidão e domínio próprio. Só você pegar aqui, ó, de baixo para cima, você tá sendo manso na sua vida? Ô Bruno, você tá tendo domínio próprio? Não tô. Preciso melhorar no domínio próprio. Em uma área. Então tá. Agora é a hora. Então, quando a gente... Aí você pode dizer, tá bom, Bruno, então tá. E como que eu vou buscar amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio? Como que eu vou buscar isso? Não é você que vai buscar. Porque se você buscar e conseguir, você vai falar assim, eu tenho a solução. Fui eu que fiz. Eu consegui. E se você quer colar na videira e só resta agora 40 pessoas, que na verdade são 160, porque no mínimo tem 4 aí que vai ser impactado pelo que você está recebendo. 160. Você quer colar na videira? Lembra? Tu é ramo. Nada vem de você, tudo vem da videira. Somente a videira pode te entregar amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Sabe a cruz? O problema é que a gente faz a cruz muitas vezes horizontal. Você ama o próximo, mas não tem cruz horizontal, é vertical. Precisa ter as duas, as duas. Amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o seu coração, de toda a sua alma e acima da sua razão. É como você fala assim, paizinho, não é mais sobre a minha razão, não é mais sobre a minha mente. Renova a minha mente. Renovar a minha mente não é eu renovar aqui. Renovar a minha mente é você trazer de volta o novo, seu, pra mim. Vocês estão entendendo isso, gente? Não existe equilíbrio. Deus tem falado muito no meu coração. Alguém perguntou aqui, ó. A Camilinha, beijo no seu coração. Mas sentimos tudo isso. Precisamos equilibrar só? Não.
Ela tá falando isso e é real. Eu gosto da Camilinha porque é português rasgado. É isso daí. Nós sentimos vontade de imoralidade sexual. Nós vamos sentir libertinagem. Idolatria, gente, não é só de imagem, não. Idolatria que é oculta hoje é excesso de trabalho. O ser humano ele tem o coração nosso, ele tem uma tendência a ser idólatra. Nosso coração, tá bom? Nosso coração. Isso é um outro assunto, mas nosso coração tem uma necessidade disso. Idolatria por sexo, idolatria por trabalho, idolatria por... Tudo que você passa mais tempo na sua vida se relacionando, você é idólatra. Por exemplo, você está passando o dia inteiro olhando a vida dos outros no Instagram. Você está idolatrando o Instagram e a vida dos outros. Você está sendo idólatra. Você está tendo um relacionamento a maior parte do seu tempo com essas coisas. E a Ká falou muito, muito louco, porque é isso mesmo. Nosso coração tem uma vontade de rixa, vontade de sentir ciúmes. O nosso coração... que é aquele caído, não é culpa sua e nem culpa minha, só que nós precisamos resolver isso, não na força do nosso braço, é pela videira. O meu coração, se eu tomar um tapa na rua, a vontade é de derrubar o cara, só que não é esse o convite. Aí Jesus fala, ame os seus inimigos. Aí você vai falar assim, isso aí é duro demais. Jesus escutou isso, e a gente escuta. Mas isso daí é duro demais, né, Bruno? Esse discurso aí é difícil. Difícil pro seu coração caído. E muita gente desapega porque acha que é muito duro isso. E não é duro. Isso é a sua salvação. Então, todo mundo, eu vou me colocar na linha de frente. Do meu lado tá a Camilinha, beleza? Nós estamos na linha de frente. Todos nós, de uma forma matemática, o nosso coração quer todas essas coisas aqui que a gente leu. O caminho não é mais equilíbrio. Porque se eu estou equilibrando, eu estou falando assim, esse é um grande problema que nós temos. Eu ainda vou continuar com alguma... Eu era assim, de 2016 a 2018, eu vou dar um exemplo, mas eu quero que vocês olhem para sua vida. Não é para ficar falando da minha. Mas é porque eu preciso dar exemplo para vocês aqui. E se vier outro exemplo, alguém me fala. O equilíbrio... Por exemplo, eu acreditava em Deus, eu acreditava em Jesus. Só que eu ficava equilibrando com as minhas vontades de sexo e pornografia. E eu ficava equilibrando. Passava às vezes semanas bem, aí depois eu vinha e equilibrava. O tentar equilibrar é que é o problema. Irmão, não existe equilíbrio. Não é que a gente fala assim, não, o segredo da vida é o equilíbrio. Tem equilíbrio não, mano. É 0, é 1. Mas isso é uma outra história. Mas esse é o ponto. Eu queria que você se avaliasse. Eu vou encerrar aqui pra gente orar. A fé não é emocional, a fé é razão. A fé ensinada por Jesus, ela é racional. O próprio Paulo aqui escreveu: culto racional de vocês. Razão. E a razão não é eu que dito o ritmo, é o Espírito Santo que renova a minha razão, a minha mente. E com o passar do tempo, ele vai trocar o meu coração. Então, gente, o segredo não é o equilíbrio, é o arrependimento diário. E arrependimento diário é você todos os dias colar naquele lugar que alimenta o seu espírito, que alimenta, que renova a sua mente. E eu não conheço nenhum outro lugar que renove a sua mente, que não seja o Espírito Santo de Deus. De forma sustentável, não. Eu tentava na força do meu braço, buscava em lugares. A proposta que você entrou aqui não é o jumento, nem o Bruno vai renovar sua mente. Sai de mim. É Deus. Deus vivo. A renovação de mente. Então, não é equilíbrio. É todos os dias você procurar. Eu estou sendo repetitivo para vocês pegarem aí. Presta atenção. Não é equilibrar os desejos da carne com os desejos do espírito. A Bíblia diz, Paulo escreve em Gálatas 5, nesse capítulo. É uma guerra que nós temos. E você não pode equilibrar a guerra. Ou você mata ou você ganha. Não tem equilíbrio na guerra. Já viu guerra? Não tem equilíbrio. Ou um vai ganhar ou o outro vai perder. Ponto final. E a Bíblia diz isso. A luta pela carne e pelo espírito. É uma luta. Tá aqui, ó. Cadê? Porque a carne luta contra o espírito. E o espírito luta contra a carne. Porque são opostos entre si. Para que vocês não façam o que querem, mas que sejam guiados pelo Espírito. O Espírito, que é de Deus, sempre vai vencer os nossos desejos da nossa carne, desde que
eu busque isso. Eu falo por mim, por isso que eu tenho que estar o tempo todo aqui, porque quando a gente está aqui na palavra de Deus, que o próprio Jesus disse, está aqui, ó, tá o Espírito. Você vai sair daqui cheio do Espírito Santo, mas se você desligar aqui e for alimentar sua carne, já era. Você está dando o quê? Ocasião à carne. Vocês entendem isso, gente? Pensa numa guerra, e nós vivemos numa guerra interna. Só que essa vitória já foi dada há 2000 anos. O problema é que a gente não conhece isso, ninguém nos ensinou isso, por isso que fé se aprende. Mas depois que você aprende, o grande desafio é você usar. Se a pessoa não sabe, não aprendeu, como é que você vai cobrar da pessoa? Ela não sabe. Agora você sabe. Você já tem consciência, hein? Chegou, as sementes foram plantadas. Agora o seu desafio, e esse é o maior desafio, é você usar. Não é equilibrar. Na guerra não existe equilíbrio. Na guerra, você lembra da guerra? Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, um ganha ou outro ganha. Não tem meio termo. E nós é uma guerra interna, carne e espírito. E o espírito sempre vai vencer a carne. Agora, se você só alimenta a carne com essa lista que nós demos aqui, que está escrito na palavra de Deus, pronto, você vai estar vazia de espírito e cheia de necessidade do seu coração. E aí lascou o peão. Pegaram? Check it. Guerra é guerra. E a gente tem que lutar essa guerra com a razão. Ninguém vence a guerra na emoção. Tem que ter estratégia. E a estratégia, ela é estudar Jesus. Quando você estuda Jesus, quando você aprende com Jesus, quando você se relaciona com Jesus, quando você tem intimidade com Jesus, Ele vai fazer assim, ó. Receba o Espírito Santo. O problema é que o nosso coraçãozinho acha que é uma vez só. Você sai às vezes até bem daqui do devocional. Pô, fiquei tão bem. Top. Beleza. Se você não voltar amanhã, e não precisa ser aqui, mas se você não voltar amanhã e se alimentar do seu espírito, já caiu, irmãozinho. Aqui nós estamos todos os dias às 9 da manhã agora. Era às 10, agora é às 9. Há 9 meses. Ele vai renovando as nossas forças, Ele vai renovando, trazendo palavra nova. Todo dia uma palavra. Vocês entendem, gente? Check it. E por que tudo isso é possível hoje? Por que a solução está na mesa? Por que tudo isso aconteceu? Por que nós recebemos o Espírito Santo? Porque vivo Ele está. Porque Jesus não está mais lá na cruz. Jesus não é mais um menino. Jesus não está na cruz. Jesus sofreu para você desfrutar, para eu desfrutar. Jesus venceu na cruz e entregou o Espírito Santo para que nós vencemos as nossas guerras todos os dias. Todo dia caía maná do céu, irmão. Quando o povo saiu da escravidão, o povo de Israel saiu do Egito e foi para a terra prometida. Todo dia caía maná do céu. Não era um dia só. Não é um dia só que você vai receber o maná aqui, a palavra, e que vai ficar aí e pronto. Não, é todo dia que você tem que se alimentar disso. Todo dia você não faz cocô, ou deveria, se não for, você precisa ir no médico, hein? Todo dia você não faz cocô? Pronto. Todo dia você não escova o dente? Pronto. É hábito. Esse é o novo hábito. Não é... Eu vou usar o exemplo da camininha, porque essa era uma dúvida que sempre foi minha, ainda bem que você lembrou. E talvez seja a dúvida de muitos. Não é equilíbrio. É vencer a guerra. Crendo de que aquele que vai te dar a estratégia já venceu a guerra. Nada é maior do que o desejo do meu coração e do seu coração. Agora, você não pode aceitar mais os desejos do seu coração que vai te arrebentar e arrebentar sua família. O que é isso? Não pode. Você foi chamado para ser muito mais que você imagina, irmão. E isso é papo motivacional, sabia disso? Não é motivacional. É motivação sim. Ei, Josué, apenas tenha bom ânimo, olha pra mim, porque eu venci o mundo. Apenas tenha bom ânimo e coragem. E você veio aqui para receber bom ânimo, a coragem, para buscar usar a solução. Se minha avó estiver aí ainda, um beijo no seu coração, vovó, ama a sua vida. E Jesus, tá feito, tá entregue. Você está vivo, Jesus, e é por isso que nós estamos aqui. Que cada ser humano, cada família possa receber o Espírito Santo e ver o milagre.
Mas o milagre só vai chegar na sua vida quando o seu coraçãozinho estiver pronto, porque senão você vai sair fora. Senão você não vai reconhecer o Pai, sabia? Então Deus, ele tem um plano estratégico. Às vezes não resolveu o que precisa resolver aí, porque se resolver tudo agora, talvez você saia fora. Ele está preparando você para isso, para receber a bênção. A bênção já está pronta. Só que enquanto a bênção não chega, seja ela qual for, acabou a bateria, seja ela qual for, eu estou sendo preparado por Deus e você também. Agora busque nesta preparação se alimentar dele e não mais de nenhuma ocasião da carne. Que Deus abençoe você e sua casa, tá bom? Boa segunda-feira, é a última segunda-feira do ano, mas a próxima segunda-feira do ano pode ser a mesma segunda-feira se você não parar de alimentar a sua carne. Se você resolver lutar a guerra, crendo que a solução já venceu a guerra, mas buscando essa solução todos os dias, você vai viver a próxima segunda-feira igual, a outra igual, vai virar o ano igual. Eu fecho dizendo mais uma vez, em nome de Jesus, a esperança não está na virada do ano. A esperança está naquele que morreu na cruz, que vive, que te trouxe até aqui e quer te ensinar de forma racional o que é a nova vida. E não uma, é a nova vida. Amém? Receba essa paz aí no seu coração e tamo junto. Beijo Marival, beijo Renatinho, beijo Vanusa. Beijo minha mãe, um beijo minha avó se estiver aí, beijo meu tio se estiver aí. E de novo, Deus só precisa levantar um para levantar toda a sua família. Tenha paciência, paciência. A paciência vem de Jesus, nem é sua. Então pega dele, ele quer te entregar, tá bom? Não fala que você não tem paciência, você não tem mesmo, mas ele tem, ele te entrega. Beijo, tchau gente.